Bom dia, irmãos. Que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus estejam presentes em nossas vidas e nos nossos corações. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, dos versículos 3 a 6. Efésios, capítulo de número 1. Santo é o Senhor. Bendito, digno de todo louvor e de toda adoração. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, diz assim a palavra: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez, diante da Tua santa palavra. Querido Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco ao coração, que nós sejamos fiéis na exposição da palavra e fiéis também em recebê-la como palavra eterna, palavra do Senhor. Aplica, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações e faze-nos conhecedores dela, praticantes daquilo que ela ensina. Fala ao coração de cada um de nós que estamos neste domingo em Tua presença. Nós oramos assim, no nome de Jesus Cristo. Amém. O título do sermão dessa manhã: Deus, o modelo de Pai. Deus, o modelo de Pai. No Antigo Testamento encontramos dezenas de nomes e de títulos referentes a Yahvé, dos quais eu cito alguns. Por 117 vezes lhe é atribuído o título Adonai, ou seja, Yahvé é Senhor. Por 200 vezes o Antigo Testamento o chama de Adonai Tsebaiô, o Senhor dos Exércitos. Ele é apresentado como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 18, ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 15, ele é Yahvé Nissi, Deus é a nossa bandeira. Em Gênesis, no capítulo 24, versículo 12, ele é Yahvé Jireh, o Deus da providência. Em Êxodo, no capítulo 15, versículo 26, ele é Yahvé Rafá, o Deus que nos cura. Em Levítico, no capítulo 20, versículo 8, ele é Yahvé Makadosh, o Deus que nos santifica. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ele é Adonai Echad, o único Senhor. Em Josué, no capítulo 3, versículo 10, ele é o El Shai, o Deus vivente. Em Juízes, no capítulo 6, versículo 24, ele é Yahvé Shalom, o Deus da paz. Para Esdras, no capítulo 5, versículo 11, ele é Yahvé Shamaim, o Deus dos céus e da terra. No Salmo 23, versículo 1, ele é Yahvé Rohi, que significa o Deus que nos pastoreia. No Salmo 117, 2, ele é o Adon Olam, o Deus da eternidade. Em Isaías 5, versículo 16, ele é o Hakadosh, o Santo Deus. Em Jeremias 33 e 16, ele é Yahvé Tsidkenu, o Deus da justiça. Em Ezequiel capítulo 48, versículo 35, ele é Yahvé Shammah, o Deus presente. Mas não para por aí. Claro que a lista é muito extensa para que pudéssemos falar de todos os nomes e títulos do Senhor. O livro de Gênesis, por exemplo, nos apresenta Yahvé como o Criador. O livro de Êxodo, ele é o libertador.
No livro de Levítico, ele é o mantenedor da vida. Em Números, ele é o Deus fiel. Em Deuteronômio, ele é o Deus de pacto. No livro de Josué, ele é o conquistador. Para Ruth, ele é o resgatador e o restaurador. Nos livros de Esdras e de Neemias, ele é o reconstrutor. No livro de Jó, ele é o Deus justo e misericordioso. No livro de Salmos, ele é o digno de louvor. No livro de Provérbios, ele é a fonte de toda a sabedoria. E para os profetas, Deus é aquele que se revela. Eu gostaria que vocês notassem todos esses nomes e títulos que são atribuídos ao Senhor, que grande parte desses nomes e desses títulos tornam Deus um ser distante de nós. Parece que Deus é presente, mas ele não está próximo o bastante. Yahvé é apresentado como um Deus presente, porém afastado de nós. Foi esse o sentimento que Isaías teve ao descrevê-lo no capítulo 6, os versículos 2 a 5, onde se diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a terra se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas graças a Deus, que a Bíblia não se encerra apresentando um Deus distante de nós. O Novo Testamento o aproxima do seu povo, o aproxima de cada um de nós. Para o Novo Testamento, ele é o Pai. E foi exatamente assim que, logo de princípio, no Evangelho de Mateus, por ocasião do batismo de Jesus Cristo, relata-se que o próprio Yahvé se apresenta de uma maneira peculiar. Ele se apresenta como o Pai de Jesus Cristo. Versículo 3, 16 a 17 do livro de Mateus diz: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, por sua vez, em Mateus no capítulo 6, versículo 9, ensina aos seus discípulos e também nos ensina que devemos nos dirigir a Deus como sendo nosso Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Veja, o Senhor aproxima Yahvé de nós. Ele diz: ele é o Pai nosso. Ele está distante de nós, ele que habita nos céus, mas ele está conosco, o presente o bastante para nos ajudar, para nos corrigir, para nos amar. É assim que ele se apresenta. Importa-nos dizer que Yahvé é o eternamente o outro, o totalmente diferente de nós, aquele que é ontologicamente distante de nós, e ele vem, se apresenta e é apresentado como o nosso Pai por intermédio do Filho Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, logo nos primeiros versículos da carta aos Efésios, nos versículos que antecedem aqueles que foram lidos, ele se refere ao Pai o designando exatamente assim: graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Nós queríamos no sermão de hoje aprendermos algumas lições, especificamente 3 lições, a partir do entendimento de Deus enquanto Pai, que nos ajudarão a sermos pais melhores do que temos sido. Esses versículos, do 3 ao 4, apresentam as bênçãos decorrentes do Pai. E o seguir do texto vai apresentar as bênçãos decorridas do Filho e as bênçãos decorridas do Espírito Santo. Vamos tratar das bênçãos do Pai. Agora, eu queria chamar a atenção da igreja no sentido de que, em primeiro, vamos nos dirigir aos pais e depois aos filhos. Primeira lição que aprendemos: Deus é um Pai que por amor nos escolheu. Deus é um Pai que por amor nos escolheu.
Efésios capítulo 1, versículo 4 vai dizer assim: nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus nos escolheu. Louvado seja o Senhor. John Stott argumenta que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona ou por Calvino de Genebra. Do contrário, é uma doutrina bíblica, vetéreo e neotestamentária. Está em toda a palavra do Senhor. Deus nos escolheu por exercício de sua soberania, conselho de sua própria vontade, de forma que não havia bem nenhum em nossas vidas. Neste sentido, Paulo argumenta aos Romanos, no capítulo 5, versículos 6 a 8, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não há bem nenhum, não havia bem nenhum em nós para que Deus pudesse olhar para nós e ter nos escolhido. William Hendrickson afirma que Deus não nos elegeu porque previu que seríamos santos. Deus nos elegeu, nos escolheu para Ele nos santificar, para Ele nos tornar semelhantes a Ele mesmo. É assim que o Senhor trabalha. A escolha não foi condicionada pela previsão dos méritos humanos, nem ainda pela previsão da minha ou da sua fé. Talvez a melhor expressão para entendermos porque Deus nos escolheu é esta: Ele nos escolheu porque Ele quis. Simples assim. Deus nos escolheu porque Ele quis. Ele desejou assim. Ele decidiu assim e assim Ele o fez. Foi Deus quem nos escolheu, não fomos nós quem o escolhemos. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos, está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, está no texto que nós lemos hoje, Efésios 1 e 4. Ele escreveu os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo, está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, e em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Agora, a grande questão que podemos fazer nesta manhã é: o que podemos aplicar na nossa relação com os nossos filhos a partir do modelo de Deus como um pai que por amor nos escolheu? O que tem a ver a paternidade do pai em relação a nós e a nossa paternidade em relação aos nossos filhos? Primeiro, não podemos, assim como Deus fez, escolher os filhos. Não podemos. Mas podemos escolher sermos pais melhores do que temos sido para os nossos filhos. Segundo, podemos escolher amá-los, mesmo que sejam falhos, e levá-los ao conhecimento de Cristo. Tudo que o Senhor fez, tudo que o Pai fez, Ele fez no amado, ou seja, em Cristo Jesus. Podemos escolher superar as dificuldades encontradas no relacionamento com os nossos filhos. Podemos recomeçar nossa história com os nossos filhos. Entenda, querido, querida, a Bíblia Sagrada é um livro de recomeços. Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeçarmos. Foi assim com Abraão, quando ele pecou, quando ele mentiu. Foi assim com Davi, quando ele adulterou. Foi assim com Pedro, quando ele negou por 3 vezes o Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a realidade dos dias presentes, queridos, e vemos relacionamentos partidos, rompidos, destruídos de pais e filhos, nós observamos que muitos não se falam mais, às vezes há anos. Muitos não conhecem o verdadeiro significado da palavra perdão. Palavra perdão é o kippur no hebraico, que significa tampar. Está embaixo, ninguém vê mais, acabou, passou. Muitos não enxergam a beleza do relacionamento estabelecido por Deus para pais e filhos. E daí nós chegamos à conclusão, nesse ponto, em que muitas famílias não têm tanto motivo para comemorar um dia como esse.
porque os pais estão longe dos filhos no que diz respeito ao relacionamento e ao coração. Lembrem-se, se Deus nos escolheu mesmo que sendo pecadores, então, ao modelo de Deus, também podemos escolher sermos para os nossos filhos os melhores pais, o possível, a começar do perdão. E assim nós honraremos a vontade do nosso Pai Celestial. Amém. Nós podemos fazer isso. Podemos reconstruir relacionamentos saudáveis com os nossos filhos. Segunda lição. Deus é um Pai que, por amor, nos adotou. Efésios, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer: nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mais uma vez, beneplácito de sua vontade significa dizer porque Ele quis. Ele nos adotou porque Ele quis. Não está cumprindo outra coisa senão o conselho de sua própria vontade. Francis Folkes explica que a adoção não era um costume judeu, mas um costume romano. É daí que Paulo pega o gancho para escrever e para nos explicar o nosso relacionamento de paternidade com Deus. Ele continua dizendo, o mesmo Francis Folkes: um filho adotivo deve sua posição à graça e não ao direito. E ainda mais, é trazido ao seio da família, passando a ter os mesmos privilégios e deveres de um filho de nascimento. Louvado seja o Senhor. Sabe, queridos, o que eu acredito ser uma das coisas mais lindas na adoção, da forma que a Bíblia nos apresenta, é que além do filho adotivo ganhar uma nova família, passar a ter o direito de usar o nome da família e também passar a ter o direito da herança da família, é o fato de que a partir da adoção, uma nova história se inicia. A nossa história era uma história de morte em delitos e pecados. A nova história é a história de comunhão com Deus, de aproximação, de relacionamento com o nosso Pai. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele acrescenta que a eleição da graça outorga a nós não apenas um novo nome, um novo status legal e uma nova relação familiar, mas também uma nova imagem, a imagem de Cristo. É isso que Deus fez conosco, nos adotou e Ele está formando a imagem de Cristo. E nesse aspecto Paulo ensina, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está em Romanos, o capítulo 8, versículo 29. E eu acho interessantíssimo como Paulo começa a introduzir essa ideia de primogenitura à figura do Filho, que até então estava sendo tratado como unigênito de Deus. E agora Paulo diz, Jesus é o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos, e nos eleva a uma situação que jamais poderíamos pensar, sonhar ou imaginar, por causa do pecado com o qual nós vivemos. Louvado seja o Senhor. Agora, o que podemos aplicar na nossa relação com os nossos filhos, a partir do modelo de Deus como um pai que nos adotou? Primeiro, aprendemos que os erros que nossos filhos cometeram no passado devem ficar no passado, depois de uma vez perdoados. A coisa mais injusta do mundo é, depois de você ter perdoado alguém, sobretudo um filho, você trazer novamente à tona os defuntos do passado. Isso é terrível. Em qualquer relacionamento, marido e mulher, tem que haver paz. A paz é proporcionada por intermédio do perdão. E assim, todos nós podemos nos relacionar. Agora, se trazermos novamente os antigos fantasmas do passado, revolvermos o lixo, o entulho da podridão dos nossos pecados, lançando um no outro, não há relacionamento que possa durar. Segundo, aprendemos que o status de fracassos do passado, que envolve nossos filhos, não podem ter importância no status do recomeço presente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Louvado seja o Senhor. Porque nós podemos, sim, conceder uma nova oportunidade em amor para os nossos filhos.
Terceiro, aprendemos que mesmo Deus sendo o Santíssimo, nos adotou sendo nós pecadores, não levando em conta a nossa desobediência, e assim também, nós devemos fazê-lo com os nossos filhos. E o caminho é a reconciliação. O ministério que nós temos recebido do Senhor é o ministério da reconciliação. Quarto, nós aprendemos que mesmo Deus sendo perfeito, tem em Cristo Jesus suportado as nossas imperfeições. E nós também devemos suportar as imperfeições de nossos filhos, porque diferente do Pai Celestial, nós somos imperfeitos. Se nossos filhos são imperfeitos, nós, enquanto pais, também somos imperfeitos. E nós não podemos esperar que nossos filhos sejam perfeitos, assim como eles não podem esperar que nós, enquanto pais, sejamos perfeitos. Eu faço coro com o reverendo Hernandes, quando ele diz que a adoção é algo consciente, deliberado e resoluto em amor. É uma escolha voluntária. É assim que Deus fez. Eu quero dizer que deve ser exatamente assim, voluntariamente, que nós, pais, devemos e devemos decidir amar os nossos filhos olhando para o exemplo do nosso Pai Eterno, apesar de nós e apesar deles. Amém? É o apesar de que nos faz caminhar juntos, queridos. Eu te amo, meu filho, apesar de você ter sido desobediente, apesar de você ter sido negligente, apesar de você não ter sido um bom filho, mas eu te amo assim mesmo. E o mesmo deve o filho falar em relação ao pai. Terceira lição que nós aprendemos. Deus é um pai que, por amor, nos aceitou. Efésios capítulo 1, versículo 6 vai dizer, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos aceitou. Como assim? Sendo falhos, pecadores? Sim. Entenda, querido, que nenhum homem pode fazer-se aceitável a Deus por conta própria. E nesse aspecto o profeta Isaías nos ensina. Capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías está apresentando aquilo que nós somos. A nossa feiura. E apesar disso o Senhor nos aceitou. A nossa justiça é para o Senhor como trapos de imundícia. Sabe o que significa isso? É distante de nós porque nós hoje temos todas as condições de fazer a higiene íntima. Mas naquela época não era assim. Pegava-se tecidos velhos e cortava-os em tiras para que as pessoas pudessem usá-lo para limparem-se depois de suas necessidades fisiológicas. Naquela época não havia absorvente para as mulheres. E as mulheres usavam esse pano. Por isso o Senhor diz que a nossa justiça é para Ele como trapo de imundícia. Ele nos aceitou apesar de nós mesmos. A palavra diz, Deus nos aceitou gratuitamente no amado. É esta a ênfase que o apóstolo Paulo nos traz essa manhã. É no amado, é em Cristo, não é mérito nosso, é mérito de Cristo. Se podemos viver na presença do Pai, é por causa dos méritos alcançados pelo Filho, em sua obediência até o último momento, até a morte e a morte de cruz. Aí o Senhor Jesus, queridos, para nos demonstrar o amor do Pai, Ele nos propõe uma parábola, a parábola do filho pródigo. Ele nos apresenta a imagem de um filho voltando para casa completamente desqualificado para sequer pisar no batente da casa de seu pai. Eu quero que vocês imaginem essa visão do filho retornando. E é assim que eu vejo. Observem essa figura. Sua aparência esquálida, sua pele manchada,
seus pés descalços e machucados, suas pernas fracas e trôpegas, suas mãos trêmulas, seus olhos marejados, sua língua colada ao palato, sua roupa rota e suja, seu odor relativo a porcos. Na sua memória, o pecado, sua honra, nenhuma. Sua voz, tímida. Seu olhar, furtivo. Seu coração, um carrasco acusador. Esse é o filho. Esse é o nosso estado. Antes de conhecermos o Senhor Jesus. Antes dele ter vindo ao nosso encontro. Agora, eu gostaria que vocês percebessem, o pai não aceitava um filho marcado pelo sucesso e pela proeminência sociais. O pai o aceitou quando ainda era uma horrenda mancha em silhueta humana. Alguém maltratado pelo diabo. Sofrido, agoniado, cansado e abandonado pelos pretensos amigos de ocasião. E foi exatamente assim. Com aquela imagem insólita, naquele estado deplorável, que o pai correu ao seu encontro e antes mesmo de havê-lo banhado e trocado, que o pai o abraçou e o beijou. Esse é o amor do pai. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, louvado seja o Senhor, correndo, o abraçou e o beijou. E muitos de nós, pais, não conseguimos fazer isso em relação aos nossos filhos. João Crisóstomo, um teólogo patrístico do século IV, explicando o amor com o qual o Pai nos amou, ele disse, é como se alguém tomasse um leproso, imagina isso, um leproso, naquele estado avançado da doença. É como se alguém tomasse um leproso e o transformasse num jovem radiante. É assim que o Senhor fez conosco. É assim que Ele pode fazer com você, meu amigo, minha amiga. É assim. Agora, o que nós podemos aplicar na nossa relação com os nossos filhos a partir do modelo de Deus como um pai que nos adotou? Primeiro, que assim como nós, nossos filhos também estão sujeitos a erros e precisamos estender a mão para reconciliá-los conosco. Segundo, que o amor aos filhos não impõe condições, pelo contrário, devemos amá-los simplesmente como o Senhor nos amou. O amor não impõe regras. O amor não impõe condições. Há um tempo atrás, eu aconselhava um casal no gabinete. O casal passando por uma crise muito profunda, muito difícil. E o marido voltou-se para a esposa e disse, eu tenho algumas condições para te perdoar. Isso não é amor, queridos. Nós perdoamos. Apenas assim. Simples dessa forma. Louvado seja o Senhor. Terceiro lugar, que nossos filhos são como são. Pecadores como são, e nós temos que entender isso, mas nós estamos diante de um Senhor que pode transformá-los em filhos melhores, em servos de excelência. Essa é a nossa fé. É assim que nós vemos, é assim que nós acreditamos. Louvado seja o Senhor. Gostaria de concluir o sermão dessa manhã, convidando a todos nós que somos pais, os pais que estão presentes aqui neste dia, neste lugar, para olharem para Deus e verem, observarem Deus como Pai e também a tê-lo como o maior modelo de paternidade. Sei que não é fácil tomarmos Deus como modelo de paternidade e aplicarmos a nossa paternidade. Não é fácil, claro que não. Porque Ele é perfeito.
e nós somos imperfeitos. Nesse aspecto, Tiago diz, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é perfeito, Ele é o Pai das luzes. Nós somos pais falhos, imperfeitos, mas podemos nos esforçar para sermos pais melhores. Eu sei, pais, queridos, que grande é o nosso desafio, e somente Deus poderá nos ajudar. Então orem ao Senhor, busquem ao Senhor, clamem ao Senhor, porque se assim não for, não conseguiremos. Mas se assim for, poderemos levar nossos filhos à presença do Pai, mercê de Cristo Jesus. Como Paulo disse no amado, em Cristo. Mas eu gostaria também de, nesse momento, me dirigir a todos que somos filhos. É certo que vocês sabem que seus pais não são perfeitos. Já repararam nisso? Mas vocês devem amá-los como eles são. Respeitá-los como nós temos aprendido por meio da palavra do Senhor. Nesse mesmo livro, na mesma carta de Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Capítulo 6, versículos de 1 a 3. A palavra diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Não há uma possibilidade de fazê-lo, há uma determinação em fazê-lo. Devemos fazer assim porque recebemos esta determinação do nosso Deus. Se e é, Deus é o modelo de pai. Jesus é o modelo de filho. Agora prestem atenção, filhos. Todas as grosserias que aos vossos pais vocês fazem, todas as palavras atravessadas que aos pais vocês dizem, toda má vontade ao servi-los, todo repúdio, toda insubmissão, todo afrontamento, toda empáfia, todo desrespeito, todas essas coisas são ofensivas, não somente aos vossos pais, mas também e principalmente a Deus que os constituiu como figuras de autoridade em suas vidas. A autoridade de seus pais representa a própria autoridade do Pai Celestial. Atentem agora como Paulo descreveu a corrupção dos últimos dias. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, pasmem, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deles. Foge. É esse o imperativo do Senhor nesta manhã. Você reparou, filho, nos terríveis predicados que são usados nessa lista de Paulo para descrever a corrupção dos últimos dias? Paulo está dizendo, não se incluam, filhos, nessa lista. Se afastem dela. Está dizendo, fuja. Isso não é para você, não é o modelo que Deus estabeleceu para você e para a sua vida. Não é. Esse modelo que o mundo dita para vocês, crianças, adolescentes e jovens, o modelo da insubmissão, da rebeldia, da loucura da liberdade sem responsabilidade, não lhes fará bem algum. Pelo contrário, só acrescentarão dor e sofrimento. Então ouçam o bom conselho do Senhor nesta manhã para a sua vida. Ouçam, filhos.
Fujam de tudo isto e sejam felizes. Não há relacionamento sem amor. E amar é desgastar-se por quem ama. O amor envolve desgaste, envolve entrega, envolve busca de relacionamento, ainda que não sejamos perfeitos, porque não somos, ainda que os nossos relacionamentos sejam difíceis, porque são e serão. Mas nós precisamos colocar amor nos nossos relacionamentos, então pais e filhos terão dias felizes na presença do Senhor. E é isso que a palavra está nos dizendo, nos convocando nessa manhã. Mudem o aspecto, entendam como é diferente. E deixem que o Senhor faça, porque sempre que o Senhor faz melhor. Aproveite o dia de hoje. Não porque é um dia comemorativo estabelecido pela sociedade, mas também por isso. Aproveite o dia para dizer para o seu pai o quanto você o ama. Fale isso também para a sua mãe. Diga-lhe, pai, eu não sou perfeito. Eu sei que o Senhor também não é. Mas eu decido amar o Senhor. Amém? Deixe que o Senhor fale ao seu coração, filho. Deixe que o Senhor fale ao seu coração, pai. E entenda que o Senhor quer reconstruir relacionamentos em amor. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra lida e proclamada nessa manhã. Eis, Senhor, que aqui estamos diante de Ti, e tudo que temos a apresentar-te, Senhor, é a nossa imperfeição. A imperfeição, Senhor, que é uma marca de nossa história por causa do pecado, e nós queremos, Senhor, dizer a Ti, tem misericórdia de nós, pais e filhos. Tem misericórdia, Senhor. Que os pais possam amar mais seus filhos e se doarem mais aos seus filhos, que os filhos possam respeitar os seus pais e amá-los. Oh, Senhor, que seja a palavra perdão constante no vocabulário da nossa vida pessoal. E nos ajude, Senhor, a sermos pais e filhos melhores para a glória e para a honra do Teu nome. Assim como o Teu relacionamento com o Seu Filho, Jesus Cristo. Nós pedimos, Senhor, que como modelo de relacionamento, alcance o nosso relacionamento com os nossos filhos e com os nossos pais. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nós reconhecemos que todas estas coisas nós só conseguiremos no Senhor. Toma-nos em Tuas mãos e faz em nossas vidas consoante a Tua vontade, porque ela sempre é boa, perfeita e agradável. E nós nos sujeitamos ao Senhor, o Senhor da nossa vida, da nossa existência, da nossa história. Obrigado, Senhor, pela palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Nós temos agora a participação do Departamento da Infância, que quer nos lembrar da ação dos papais. Vocês já viram a decoração bonita que está ali, o verso bíblico nos falando do temor do Senhor como princípio da sabedoria e também para a nossa paternidade. Então nós vamos ter um vídeo inicial e depois as crianças vão entrar. Bom dia, irmãos. Bom dia, papais. Todo mundo aqui contente, estamos muito felizes porque as crianças estão ali animadas para entrarem aqui para cantar para o papai. Nós, desde o mês de junho, pedimos aos pais da infância que mandassem uma foto. Quem lembra desse aviso? E a gente preparou um vídeo muito legal dos pais com os filhos. Então, se você, papai ou mamãe, lembrou de mandar a foto, você vai estar no vídeo de hoje. Vamos lá assistir? Pai
Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Em todos os momentos ele foi meu herói. Gigante, cavalo, até foi cowboy. Brincando de pipa, batendo um bolão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Sempre me ensina o que é melhor. Cuidando e brincando, não me deixa só. Orando comigo, segura minha mão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Painho, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Em todos os momentos ele foi meu herói. Gigante, cavalo. Bom ver os filhinhos ali, né? Até eu fico emocionada de ver cada papai com seu filhinho. Agora eles vão cantar para vocês. Então eu vou pedir os papais, por favor, para não ficarem aqui na frente, porque são muitas crianças. Pode ir entrando, tia Heloísa, e você vai tentar tirar foto ou do corredor ou do seu lugar. Mas aqui na frente os professores ficam aqui, tá? Eles vão entrar com alguns objetos. Então, se você é papai de crianças assim, pequenininhas, ou se você é papai de adultos, talvez você também brincou de pipa ou brincou de bola com seu filho. E aí a gente trouxe essas brincadeiras antigas para que você, papai, mesmo que não tenha filho no Ministério da Infância, você lembre do seu pai e de quão importante ele foi na sua vida.
Que bênção! Criançada cantou bonito, feliz, papai. Nós vamos pedir aos pais que aguardem aqui, as crianças vão voltar para as salas e você vai buscar lá. Então, como eles precisam desse tempinho, nós vamos encerrar o nosso momento de culto. E antes deles saírem, eu quero orar, agradecer a Deus pelos nossos pais e pelas nossas crianças. Então, elas vão fechar os olhos, vão ficar em silêncio, porque nós vamos falar com o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai do céu, te agradecemos pelos nossos papais, como te agradecemos pelas nossas crianças. Obrigado porque elas aqui puderam testemunhar da alegria de viverem orientadas pelos pais e poderem expressar essa gratidão ao Senhor. Que a tua boa mão continue sobre as nossas vidas, Pai, para que desfrutemos desse amor paternal do Senhor e possamos expressá-los aos nossos filhos, como os nossos filhos cresçam também, como fruto desse amor, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém. Então as crianças vão sair, os papais e mamães, por favor, continuem aqui.